tudo bem? Hoje a nossa aula será um pouquinho diferente. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre assuntos que nós já falamos em outras aulas. Bom, o primeiro exercício é o exemplo 7 da página 86 da apostila e o enunciado diz o seguinte: com relação aos compostos 1, 2 e 3, responda. A letra A pergunta qual o composto que possui maior ponto de ebulição e justifique sua resposta. Bom, pessoal, antes de mais nada é importante a gente lembrar do seguinte: quanto mais intensa, quanto mais forte for a interação intermolecular que se estabelece entre as moléculas, maior será o ponto de ebulição. Então vamos lembrar do seguinte, que ponto de ebulição é a temperatura necessária para passar uma substância do estado líquido para o estado gasoso. E nessa passagem, as moléculas se afastam e o grau de agitação entre as moléculas aumenta. Mas vamos focar no afastamento. Se essas moléculas estão fortemente atraídas, se a interação intermolecular entre essas moléculas é muito forte, significa que terá que ser absorvida uma quantidade maior de energia para separar essas moléculas, para romper com essa interação que se estabelece entre elas. Então, maior é a quantidade de energia que precisa ser absorvida, então maior o ponto de ebulição. Então, quanto mais forte, maior o ponto de ebulição da substância. Bom, sabendo disso, nós vamos analisar as três substâncias e ver qual delas tem o maior ponto de ebulição. A primeira substância é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, e nós consideramos todos os hidrocarbonetos substâncias apolares. Sendo assim, o tipo de interação intermolecular que se estabelece entre substâncias apolares é o dipolo instantâneo e o dipolo induzido, que é o tipo mais fraco de interação. E por isso, essa substância terá um ponto de ebulição menor. Então, a número 1 não seria a resposta, tudo bem? Bom, a 2. Nós temos aqui uma substância diferente da primeira, porque apresenta oxigênio, e nós sabemos que o oxigênio ele é um elemento muito eletronegativo, então ele puxa muitos elétrons da ligação. Então aqui no oxigênio nós temos um polo parcialmente negativo, e aqui no carbono nós temos um polo então parcialmente positivo. Por existirem polos, o tipo de interação que se estabelece entre moléculas desse tipo aqui é o dipolo-dipolo ou dipolo permanente-dipolo permanente. Tudo bem que ainda não é o tipo mais forte de interação. Bom, pessoal, quem vai ganhar essa disputa é a 3, porque olhem para ela tem uma peculiaridade, ela apresenta esse grupo OH. Então vai uma dica para vocês: toda vez que vocês avistarem esse grupo OH ou um grupo NH2, vocês vão lembrar que uma molécula desse tipo consegue estabelecer ligações de hidrogênio com uma outra molécula igual a ela, já que nós estamos analisando pontos de ebulição. Então essa molécula consegue estabelecer ligação de hidrogênio, tudo bem? Eu vou mostrar aqui para vocês como que isso aqui acontece. Bom, aqui eu coloquei uma molécula, vou colocar exatamente a mesma molécula, só em uma posição diferente, para vocês observarem que entre duas moléculas dessa mesma substância, tudo bem? Nós conseguimos estabelecer duas ligações de hidrogênio. A ligação de hidrogênio se estabelece entre o hidrogênio de uma molécula e o oxigênio da outra. Lembrando que esse hidrogênio ele precisa estar obrigatoriamente ligado a oxigênio, nitrogênio ou flúor. Então, entre o hidrogênio de uma e o oxigênio da outra, ou oxigênio, nitrogênio e flúor da outra. Esse oxigênio, nitrogênio e flúor da outra, ou flúor da outra, ele não precisa necessariamente estar ligado a outro hidrogênio. Então, aqui se estabelece uma ligação de hidrogênio. Se nós olharmos aqui em cima também, é possível estabelecer uma ligação de hidrogênio entre o hidrogênio dessa, que está ligado ao oxigênio, e o oxigênio dessa, que não necessariamente precisa estar ligado a outro hidrogênio. Então, entre duas moléculas dessa substância, eu consigo estabelecer duas ligações de hidrogênio. E para que eu consiga passar essa substância para o estado gasoso, eu preciso separar as moléculas, eu preciso romper com esse tipo de interação, que é uma interação muito forte. Então, eu preciso absorver bastante energia, por isso, essa aqui é a molécula que apresenta o maior ponto de ebulição, com essa justificativa de conseguir estabelecer ligações de hidrogênio. Combinado, pessoal? Bom, a letra B. Qual composto que não se dissolve em água? Justifique sua resposta. Nós sabemos que a água tem caráter polar. Então, o composto que não consegue se dissolver em água é aquele composto que tem caráter apolar. E nós combinamos que o número 1
é o composto que é apolar. Então, pessoal, o que não se dissolve em água é o composto 1, por ser apolar. E vocês vão utilizar essa justificativa, tudo bem? E a letra C diz o seguinte: quais aqueles que formam pontes de hidrogênio entre suas moléculas? Mostre a formação das pontes, que hoje nós chamamos de ligação de hidrogênio. Bom, pessoal, não existe vários que formam ligações de hidrogênio. O único que forma a ligação de hidrogênio é o 3. E a representação, o desenho dessas ligações já está aqui, tá? Eu usei para explicar aqui a letra A, mas também é a resposta da letra C. Então aqui estão aparecendo as ligações de hidrogênio que nós conseguimos estabelecer entre duas moléculas dessa substância. Combinado? Bom, o exemplo 8, que eu coloquei aqui, ele fala o seguinte: analise o tipo de ligação química existente nas diferentes substâncias Cl2, HI, H2O e NaCl, e coloque em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, de seu respectivo ponto de fusão. Bom, pessoal, para que nós possamos analisar também o ponto de fusão, nós temos que ver o tipo de interação, né, que se estabelece entre as moléculas. Então, no caso do cloro, nós sabemos que é uma molécula apolar. Então, o tipo de interação seria dipolo instantâneo, dipolo induzido, que é o tipo mais fraco de interação. Por isso, essa substância aqui teria o menor ponto de ebulição e também o menor ponto de fusão, que é o que essa questão trata, ponto de fusão, tudo bem? Essa substância HI, ela já tem uma certa polaridade, nós já comentamos sobre isso, né? O iodo tem um polo parcialmente negativo e o hidrogênio parcialmente positivo. Então ela tem polaridade, ela é uma molécula polar. E entre moléculas de HI, o que ocorre é o estabelecimento desse tipo de interação, dipolo, ou dipolo permanente, dipolo permanente, que é uma interação mais forte do que, por exemplo, aqui, já que essa molécula é polar. Entre moléculas de água, nós também já combinamos que ocorre a ligação de hidrogênio, que é um tipo de dipolo-dipolo, mas é um dipolo-dipolo mais forte. Então, a interação aqui entre moléculas de água é uma interação mais forte do que aqui, por exemplo. Então, pessoal, nós já sabemos que a água terá ponto de ebulição e ponto de fusão também maior do que o HI, e o HI ponto de ebulição e ponto de fusão maior do que o do Cl2. Agora, o NaCl, ele já é totalmente diferente das outras, porque essas outras aqui nós chamamos de moléculas. E o NaCl, ele não é uma molécula, ele é um composto iônico, que nós estudamos quando nós falamos de ligação iônica. E dentro de um composto iônico, dentro de um retículo cristalino de um composto iônico, o tipo de interação não é uma interação entre moléculas, não é intermolecular. No caso do NaCl, é uma interação entre íons, que é uma interação muito forte. O que mantém o Na+ e o Cl- unidos no retículo é justamente uma atração eletrostática entre cargas de sinais opostos, o que é muito forte. Tudo bem? Então, nesses casos aqui, nós temos interações entre moléculas e, nesse caso, nós temos interações entre íons, que é uma interação muito mais forte do que qualquer uma dessas daqui. Então, aqui, o que mantém os íons unidos é a ligação iônica. Tudo bem? Sendo assim, pessoal, como é uma interação muito mais forte, como separar íons de cargas opostas que tendem muito a se atrair, como separar eles é muito difícil, então o ponto de fusão é muito alto e o ponto de ebulição também é muito alto. Então, como a ordem que nós precisamos colocar é uma ordem crescente, nós vamos pegar primeiro que tem o menor ponto de ebulição, o menor ponto de fusão, ou seja, aquele que estabelece a interação mais fraca, que é o Cl2. Depois, o próximo, HI, que é um pouquinho mais forte. O próximo, que é a água, que é mais forte do que o HI. E por último, o NaCl, que tem a interação mais forte, que nem se encaixa como interação intermolecular. A ligação covalente, ligação iônica e ligação metálica, elas são muito mais fortes que as interações intermoleculares, sendo a ligação iônica ainda superior, totalmente superior a todas as outras. Tudo bem, gente? Bom, aqui eu coloquei uma observação, solvatação e interação íon-dipolo. Essa interação nós não falamos ainda,
Então eu vou introduzir esse conceito. Quando nós pegamos, por exemplo, o cloreto de sódio, o NaCl, e colocamos em água, nós conseguimos quebrar o retículo cristalino dele. Nós não precisamos necessariamente derretê-lo, fundi-lo para separar os íons, né, no processo de fusão. Nós podemos simplesmente colocar ele em água e na hora que nós colocarmos o sal em água, ele vai sofrer um processo de dissociação, ou seja, de separação de íons. Para um lado vai o Na+, e para o outro vai o cloreto. Só que como eles têm cargas de sinais opostos, a tendência é que eles se atraiam. E acontece nessa situação um processo, pessoal, que impede essa aproximação desse Na+ com esse Cl-. Esse processo se chama solvatação. Pessoal, as moléculas de água, elas têm polaridade. Nós sabemos que o oxigênio ele puxa os elétrons da ligação, então ele fica com um polo parcialmente negativo, enquanto os hidrogênios ficam positivos. Então a tendência, quando você tem íons em água, é o seguinte, a água se posicionar em volta desses íons, formando como se fossem gaiolas. Então olha o que acontece. Os hidrogênios eles ficam próximos do cloreto, que é negativo, faz sentido, ó, cargas de sinais opostos se atraem, enquanto em volta do Na+, o oxigênio fica mais próximo, porque os oxigênios eles são parcialmente negativos, então se atraem pelo sódio, que é positivo, e formam como se fosse uma gaiola se aproximando. E é isso que impede o sódio, né, o Na+, do Cl- de se aproximarem, essas gaiolas. Esse efeito de estabilização dos íons pelo solvente, que é a água, nós chamamos de solvatação. Tudo bem? Então eu queria aproveitar para apresentar esse conceito novo para vocês e também o conceito do que é uma interação íon-dipolo. Uma interação íon-dipolo, ela é superior, ela é mais forte do que uma ligação de hidrogênio, por exemplo. Porque esse tipo de interação é justamente uma interação íon-dipolo. Ela acontece entre um íon e o dipolo que existe dentro da molécula de água. Lembra quando nós falamos que a ligação de hidrogênio é um tipo de dipolo-dipolo que é mais forte? Então ela é um dipolo. Então a interação que acontece entre um dipolo e entre um íon é íon-dipolo. Entre um íon e o dipolo, íon-dipolo. Então essa interação que está acontecendo nesse sistema aqui é uma interação íon-dipolo que é superior, tá? Que é uma interação mais forte do que, por exemplo, uma ligação de hidrogênio. Beleza? Bom, pessoal, essa interação íon-dipolo acaba sendo mais forte que a ligação de hidrogênio justamente porque ela é uma interação entre uma carga parcial e uma carga real, uma carga pronunciada, uma carga intensa, tudo bem? Então, essa interação acaba sendo uma interação mais forte do que aqui, por exemplo, que é uma interação entre um polo positivo e um polo negativo, e esses dois polos são parciais. Então, por essa carga ser mais intensa, essa interação acaba sendo mais forte, tudo bem? Bom, pessoal, a próxima questão é a questão 23 do Enem, ela está na página 97, diz o seguinte: as fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio número 1 são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais constituídas de fibras de celulose número 2. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano deve-se às... Então, pessoal, essas fraldas aqui são mais eficientes na retenção de água por conta do tipo de interação que se estabelece entre as moléculas de água e o poliacrilato de sódio. Nesse caso, o tipo de interação é o que nós chamamos de íon-dipolo, que é uma interação muito forte, né? O poliacrilato, ele tem aqui uma ligação iônica. Quando nós colocamos o poliacrilato em contato com as moléculas de água, ocorre a dissociação, a separação, né, do cátion e do ânion, ou seja, do Na+ e do poliacrilato. Em volta do Na+, ficarão as moléculas de água, estabilizando o Na+, solvatando o Na+, e em volta do poliacrilato também ficarão as moléculas de água estabilizando. E essa interação se chama íon-dipolo, porque é entre um íon, como o Na+, e o dipolo presente na água, então íon-dipolo. Da mesma forma, entre o poliacrilato e as moléculas de água, então entre um íon, dipolo. Tudo bem? Então, o tipo de interação aqui com a água é a interação íon-dipolo, que é mais forte do que, por exemplo, aqui na fibra de celulose. Lembrem do seguinte, que a presença desses grupos OH indicam a possibilidade de estabelecimento de ligações de hidrogênio. Então, quando nós colocamos, né, a água junto com essas fibras de celulose, o tipo de interação que se estabelece
são as ligações de hidrogênio, tudo bem? Então, as ligações de hidrogênio são mais fracas do que as interações do tipo íon dipolo e por isso, né, essa fralda aqui descartável acaba sendo mais eficiente na retenção de água. Combinado? Então, a resposta para 23 é a letra E, que diz o seguinte: a maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano deve-se às interações íon-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Tudo bem? Bom, a próxima questão é a questão 19. Ela está na página 96 e diz o seguinte: uma prática de limpeza comum na cozinha consiste na remoção da gordura de panelas e utensílios como garfos e facas. Na ação desengordurante, geralmente se usa um detergente ou um sabão. Esse tipo de limpeza resulta da ação química desses produtos, dado que suas moléculas possuem... Bom, pessoal, é muito importante a gente saber como que funciona o sabão e o detergente. O sabão e o detergente, eles são moléculas conhecidas como anfipáticas ou anfifílicas. São moléculas que têm uma parte apolar e uma parte polar. Então, elas são capazes de interagir tanto com uma substância polar como com outra substância apolar. Então, aqui eu tenho um exemplo de um sabão, uma cadeia bem grande de carbonos e hidrogênios. Então, uma parte aqui apolar e aqui na ponta, na extremidade dessa cadeia, uma parte bem polarizada, né? Uma parte bem polar com a presença de íons. E esse daqui, por exemplo, é um exemplo de um sabão. O detergente é bem parecido, também tem uma parte apolar e uma parte polar. Porém, a diferença está aqui. Depois nós vamos estudar sobre química orgânica e aí nós vamos falar sobre isso daqui, que é um sal orgânico, tudo bem? Sal derivado de ácido carboxílico, e esse daqui é um sal derivado de ácido sulfônico, tudo bem? Então, essa é a diferença entre esses dois. Bom, pessoal, o que acontece? Como que eles funcionam? Aqui eu tenho uma gordura, que pode estar numa panela, num garfo, como o texto falou, e quando nós pegamos e colocamos o sabão ou o detergente, o que vai acontecer? A parte apolar, ela vai interagir com a gordura, justamente porque a gordura ela é um tipo de lipídio. Os lipídios são considerados apolares. Então, a parte apolar do sabão e do detergente, ou do detergente, vai interagir com a gordura. Isso aqui se chama micela. Essa parte daqui de fora, que é a parte polar, interage muito bem com a água, que também é polar. Então, ela consegue interagir com a água, que é polar, e também consegue interagir com a gordura, que é apolar. Por isso, anfifílica ou anfipática. E aí, o que acontece? Essas micelas são formadas, e aí, quando nós enxaguamos a louça, essas micelas elas vão para o ralo, e aí a gente consegue fazer a limpeza de pratos, enfim, de utensílios, tá bom? Bom, sabendo disso, a resposta correta para a 19 seria a letra B. Né? O detergente e o sabão, eles têm o seguinte: uma parte apolar, que se liga à gordura, cujas moléculas são apolares, e uma parte com carga, ou seja, uma parte polar, que se liga à água, cuja molécula é polar. Então, a 19 seria a letra B de bola, tudo bem? Então, aqui 19, B de bola, e a 23 seria E de elefante. E a questão 24, que é a última, fala o seguinte: quando colocamos em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Então, tem uma estrutura que lembra até uma micela aí no livro, né, na apostila. Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza... Os fosfolipídios apresentam a mesma natureza do sabão e do detergente. Então, a opção correta dentre todas é anfifílica. Eles têm uma natureza anfifílica, ou seja, uma parte polar e uma parte apolar. Nós podemos chamar essas partes de, como ele diz aqui na questão, letra E, anfifílica, por possuírem uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica. Hidrofílico, esse fílico tem a ver com amizade ou afinidade. Então, o que é hidrofílico? Tem afinidade por água, tudo bem?
Então, hidrofílico nós também podemos utilizar um sinônimo, que seria lipofóbico. Porque quem é hidrofílico, quem tem afinidade por água, é lipofóbico, tem fobia de gordura, porque esse lipo remete lipídio, e lipídio é gordura. Então, lipofóbico seria fobia, medo, tudo bem? De gorduras. Então, aquele que é hidrofílico, que tem afinidade por água, não tem afinidade por gorduras, tudo bem? Porque a água é polar e a gordura é apolar. E também nessa letra aparece que tem uma parte hidrofílica e outra parte hidrofóbica. Então, hidrofóbica, fobia, medo, né, da água. Então, medo da água, hidrofóbico, ou seja, não interage bem com a água que é polar. Sendo assim, ele é lipofílico, por interagir muito bem com a gordura. Por isso, lipofílico é afinidade, amizade por gorduras. Amizade por gorduras e aí fobia da água. E vice-versa. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até!